Olá, alunos e alunas, nós estamos aqui hoje para corrigir com vocês a prova de História da SpaceX que aconteceu no último final de semana e comentar, né, as questões e comentar aspectos que sejam necessários. Então vamos lá, né? A prova de História começou na questão 33, eu estou com o modelo de prova D, tá? A primeira questão é a seguinte: o conflito ocorrido durante a República Velha na área fronteiriça entre os estados do Paraná e Santa Catarina apresentava características de movimento messiânico e envolvia sertanejos, ficou conhecido como Guerra do Contestado. Aqui, né, talvez alguém tenha errado, porque pensou no sul, lembrou de Farrapos. Na verdade, Farrapos ocorre durante a regência e o início do Segundo Reinado. Se a gente vai para a letra E, questão Christie, tem a ver com aspectos diplomáticos, embora um dos problemas relacionados, o naufrágio e roubo de carga de um navio britânico tenha ocorrido no sul do Brasil. A Revolução Federalista, ela ocorre também no sul do Brasil durante a República, e Canudos ocorreu no Nordeste. Mas talvez a palavra sertanejo e messiânica, né, tenha feito com que alguém se desviasse e acabasse marcando errado. Né? Sertanejo é aquele que está no sertão, está longe do litoral, não necessariamente designa alguém que seja residente do Nordeste brasileiro, embora normalmente quando se fala de sertanejo a gente esteja se referindo ao sertão nordestino, mas sertão para os portugueses e depois, né, na nossa língua, é quem não mora no litoral. Tá? E messiânico porque contestado, que vai surgir de uma disputa de terras na fronteira do Paraná com Santa Catarina e que vai ser impulsionado pelos interesses de uma empresa norte-americana que quer explorar madeira e ter a construção de uma ferrovia, e tudo isso os governos se colocam contra os camponeses que vivem no local e que acabam resistindo. Essa resistência acaba se misturando com questões de cunho religioso, né, messiânico, neste caso, né, de você ter uma liderança mística que vai ser seguida, etc. É uma grande tragédia, no final das contas. Então, Guerra do Contestado. A segunda questão da prova, 34, o período regencial de 1830 a 1840 foi um dos mais agitados da história brasileira. As divergências entre os indivíduos mais abastados quanto à forma de governar o Brasil, de modo a preservar seus interesses, originaram três tendências políticas diferentes, uma delas defendendo a volta de Dom Pedro I ao trono brasileiro. O grupo defensor dessa ideia era denominado, e aí eu achei curioso porque eu tinha falado nas minhas turmas que dificilmente, era praticamente impossível que se cobrasse algum partido político numa prova, num concurso, que não fossem os partidos do Segundo Reinado, o Partido Liberal, o Partido Conservador. Esta aqui não cobra, né? Esta aqui cobra um dos partidos da regência, mas está te dando os nomes e está dando nomes absurdos também, como republicano, tá? Mas veja só, é o partido que quer a volta do rei, que quer a volta de Dom Pedro, né? O partido que só vai poder existir enquanto Dom Pedro estiver vivo, e Dom Pedro vai morrer em 1834. Este partido, ele quer o quê? Restaurar a ordem. Então, Partido Restaurador. Precisava saber o nome dos outros partidos, né? Talvez eu tenha mordido minha língua, mas de qualquer maneira, restaurar, trazer de volta ao rei, restaurador. Você não precisava saber o nome deles para responder esta questão. A primeira questão, então, a 33, conteúdo do terceiro ano, a 34 é conteúdo do segundo ano, a 35, conteúdo do terceiro ano. A Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, envolveu combatentes em todos os continentes e mares do planeta. A posição do governo de Getúlio Vargas perante a guerra foi inicialmente de indefinição.
ora pendendo para um lado, ora para o outro. Em 1942, todavia, foi forçada a romper relações diplomáticas com os países do eixo e, alguns meses depois, a declarar-lhes guerra, juntando-se aos aliados relativamente à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Analise as assertivas abaixo. 1. O Brasil participou do esforço de guerra com o envio de uma divisão de infantaria reforçada à Força Expedicionária Brasileira, FEB, com aproximadamente 25 mil homens e mulheres. Eu não gostei da redação deste item, porque poderia sugerir para vocês, né, que homens e mulheres eram da infantaria, quando as mulheres que foram para a guerra, elas eram do corpo de enfermagem, elas foram para a guerra sem patente, inclusive havia uma indefinição sobre o que elas eram no contexto, elas eram da FEB, mas até seu caráter militar, e essas mulheres só recebem patentes depois, né, de serem colocadas para trabalhar junto com os norte-americanos, e as enfermeiras norte-americanas tinham patente e o Exército Brasileiro acabou concedendo patente também às enfermeiras. Enfim, mas vamos lá. 2. A FEB participou da luta contra o nazifascismo na campanha no norte da África? Não. Todo o teatro de guerra com participação dos brasileiros foi na Itália, especialmente no norte da Itália, que era a região onde os alemães resistiram mais, né? Então, foi uma luta realmente muito pesada a que se desenvolveu ali com a participação dos brasileiros. 3. O Brasil colaborou com o fornecimento de matérias-primas e autorização do uso do território brasileiro pelos aliados, bases aéreas no Nordeste. Então, o Brasil cedeu base aérea no Nordeste para o uso dos norte-americanos, aí sim para a campanha no norte da África, né, para abrir essa ponte para o norte da África, e o governo brasileiro fez um grande projeto que era chamado Soldado da Borracha, em que homens, principalmente nordestinos e dentre eles principalmente cearenses, foram mandados para a região amazônica, porque todas as áreas mais importantes de produção de borracha estavam nas mãos do eixo, estavam nas mãos dos japoneses na Ásia. E por conta disso o Brasil surge com um papel fundamental, aí sim um papel fundamental, que seria o produção e fornecimento de borracha. Ainda assim, né, o compromisso era de uma produção gigantesca e o Brasil não vai conseguir suprir tudo aquilo que tinha contratado, mas ainda assim vai produzir muita borracha. E 4. O estopim para a entrada do Brasil na guerra foi o afundamento de diversos navios brasileiros por submarinos alemães. Está correto. Então, assinale a alternativa que apresenta somente assertivas corretas. 1, 3 e 4. Tá? Com as ressalvas que eu fiz a 1. Eu não redigiria este item desta forma, mas de qualquer maneira está correto em linhas gerais. E aí, num concurso, é importante estar atento, que a não ser que não tenha resposta nenhuma, todas as respostas sejam absurdas, você vai naquela que te parece a mais provável, a mais coerente. Questão 36. Questão do segundo ano. Nos primeiros anos do Brasil independente de Portugal, o 7 de setembro não teve a importância que lhe foi atribuída mais tarde. De modo geral, o governo de Dom Pedro I foi bem recebido, mas em diversos pontos do país houve grande resistência e sérios conflitos entre tropas portuguesas e tropas do novo governo brasileiro. Tais episódios são denominados por alguns historiadores como luta de independência ou, para outros, guerra de independência. Esses confrontos armados ocorreram principalmente, veja, se eu uso luta, eu estou diminuindo o impacto do que aconteceu, né? Guerra sugere uma coisa, luta sugere outra. Mas vamos lá. Onde você sabe que aconteceu luta, se você prestou atenção nas aulas? No Grão-Pará, inclusive com o incidente mais trágico, que foi o do Brigue Palhaço, dos prisioneiros colocados no porão do navio e que acabaram morrendo sufocados e por causa da cal que foi jogada em cima deles. Então, Grão-Pará e Bahia. São as duas que normalmente se lembra. Bahia, por conta, né, da grande presença de tropas portuguesas, Madeira de Melo, assassinato da madre Joana Angélica, Maria Quitéria, tudo isso está ligado a Salvador, né, a resistência ali na Bahia. Mas muito bem. Grão-Pará
e Bahia. Na primeira, não tem o Pará, está fora. A segunda, não tem o Pará, também está fora. A terceira tem o Pará. A letra D, não tem o Pará. A letra E, não tem o Pará. Então, assim, Pará e Bahia são as que geralmente são lembradas. Maranhão, houve luta, houve o cerco de São Luís resistiu, o cerco naval. Cisplatina, houve luta, que é onde hoje é o Uruguai, havia vários fortes portugueses. Essas tropas portuguesas ali, essas guarnições vão resistir, porque Portugal tinha todo o interesse de manter ali a entrada do Foz do Rio da Prata, e o Brasil, independente, tinha todo o interesse de manter aquele território que, veja bem, não era um território português, não tinha população portuguesa ou luso-brasileira ali minimamente expressiva, mas era muito importante em termos estratégicos, geopolíticos, navegação, comércio, tá? Então, se você não lembrava do Piauí e do Ceará, que normalmente não são citados, não são comentados nas aulas, porque a resistência ali foi de menor monta, ou não teve, fatos assim de impacto como aconteceram em outras regiões, não era um problema, bastava que você soubesse Grão-Pará e Bahia, e aí você podia jogar com as respostas ali, e elas foram arrumadas para isso, para quem sabia, pelo menos duas das mais importantes, as duas importantes, aliás. Questão 37, agora é matéria do primeiro ano, tá? Na fase final da Idade Média, houve um notável crescimento populacional com o aumento da produção agrícola, o desenvolvimento do artesanato e o maior contato com povos orientais. O comércio ganhou significativo impulso. Essa expansão comercial impulsionou o aumento da produção artesanal e vice-versa. Os artesãos, com o objetivo de defender seus interesses, regulamentar o exercício da profissão e controlar o fornecimento de seus produtos, organizaram-se então em sindicato, geralmente associa à Revolução Industrial, mas especificamente à Segunda Revolução Industrial. Burgo é sinônimo de cidade no contexto medieval, e o burgo tem que existir antes para que você tenha o desenvolvimento do centro urbano das suas atividades. Paróquia está ligado às igrejas, que eram as igrejas que centralizavam inclusive os nascimentos, os casamentos, a documentação sobre os habitantes da região. E as feiras, elas não são fruto da organização dos trabalhadores, da defesa dos seus interesses, embora estejam ligados ao contexto. Então, corporação de ofício, que normalmente eu faço questão de ressaltar que é uma organização, por princípio, anticapitalista, porque ela é protecionista, ela tem o interesse de garantir os interesses dos seus membros, em detrimento de outras corporações. Então, para que o capitalismo se desenvolva na Idade Moderna, é necessário desestruturar as corporações de ofício, que vão, de uma certa maneira, controlar as atividades profissionais, inclusive a qualidade dos produtos, seu preço, por aí vai. 38. A 38, ela é uma questão traiçoeira, mas vamos lá. Diversos grupos étnicos ocupavam a América à época do descobrimento. Por vezes, verdadeiras civilizações desenvolvidas durante séculos. A chegada dos conquistadores espanhóis, submetendo os nativos à exploração e explorando seu trabalho, levou ao extermínio de grande parte da população encontrada e ao declínio desses povos. Foram alvo da exploração colonial espanhola os... A resposta do gabarito é astecas e incas. Acredito que só possa ir por este caminho se a gente considera a ideia de declínio. Porque se a ideia de declínio for desconsiderada, e de novo eu não gostei da redação, nós teríamos que marcar astecas, maias e incas. Os maias existiam quando os espanhóis chegaram, mas a sua civilização já estava em declínio. O declínio dos maias não foi impulsionado pelos descobrimentos. Já os astecas e os incas estavam no auge da sua civilização. E aí sim, o impacto da presença
dos espanhóis vai fazer diferença. Questão 39, conteúdo do terceiro ano. Apesar do fato de Estados Unidos e União Soviética terem terminado a Segunda Guerra Mundial como aliados, rapidamente as relações entre ambos os países deterioraram-se. O motivo mais claro do rompimento é ideológico, visto que estudiosos afirmam que capitalismo e socialismo são incompatíveis em suas formas de entender as diversas esferas da vida humana, o que inclui desde o papel do Estado até os direitos prioritários dos cidadãos. Relativamente ao assunto, analise as assertivas abaixo. 1. O Cominform e o Comecon constituíram-se numa reação soviética ao Plano Marshall, concebido pelos Estados Unidos. Sim, o Cominform ele vai ser um órgão muito mais de informação e propaganda, que vai interligar todos os partidos comunistas do bloco soviético e com a participação de membros de partidos comunistas de outros países que não são socialistas, como, por exemplo, Canadá, Itália, França, e tem como objetivo fazer uma contrapropaganda ideológica ao que o Plano Marshall e a doutrina Truman, que era de combate ao comunismo em qualquer lugar, estavam fazendo dentro da Europa. Tá? O Cominform fazia isso através principalmente do seu jornal, que era distribuído para vários países, inclusive fora do bloco soviético. E o Comecon tem a ver com comércio, tem a ver com auxílio econômico, e todos, os dois são reação ao Plano Marshall. O 2, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, foi criada em resposta ao Pacto de Varsóvia. Não é o inverso, tá? A OTAN é criada primeiro, o Pacto de Varsóvia é uma reação. O Pacto de Varsóvia termina com o colapso do bloco soviético e a OTAN persiste até hoje, inclusive expandindo seus países membros para além, muito além até, do que seria o seu programa original. 3. No contexto da doutrina Truman, o Plano Marshall foi lançado pelos Estados Unidos em 1947, incluía desde seu início o apoio econômico aos países capitalistas ocidentais, Japão e países do Sudeste Asiático. Não, para a Europa, o Plano Marshall, para a Ásia, o Plano Colombo, capital do Sri Lanka, onde houve uma conferência. Então, são planos diferentes, o Marshall é só para a Europa. 4. Diante do revigoramento da Alemanha Ocidental capitalista, graças aos investimentos do Plano Marshall e à unificação administrativa de seu território, antes dividido entre os aliados capitalistas, França, Reino Unido e Estados Unidos, a União Soviética impôs um bloqueio terrestre à cidade de Berlim, situada na parte soviética. Então, assinale a alternativa que apresenta somente assertivas corretas. 1 e 4, letra E. Questão 40. Com a proclamação da República, uma das medidas iniciais foi a criação de novos símbolos nacionais, o que levou a disputas entre grupos políticos para a escolha da nova bandeira do Brasil. Após uma versão provisória, inspirada na bandeira norte-americana, com listras verdes e amarelas, a bandeira escolhida acabou por manter o retângulo verde e o losango amarelo na bandeira imperial, mas trocando o brasão do Império por um círculo azul com estrelas, cortado por uma faixa branca com a inscrição Ordem e Progresso. Esse lema foi inspirado. Esse conteúdo, então, ele pode ser enquadrado como segundo ano, porque a gente falou de positivismo. A gente já começou, em algum momento, a gente fala da bandeira e dos símbolos nacionais, fala de Tiradentes, etc. E aí vai falar de símbolos nacionais, de alguma forma. E é uma matéria do terceiro ano, porque é o terceiro ano que começa logo com a proclamação da República. Muito bem. O slogan, o lema da nossa bandeira é inspirado no positivismo, uma questão muito fácil. Questão 41. Considerando-se os países envolvidos e as inovações técnicas, os historiadores identificaram grandes momentos do processo de industrialização ao longo do tempo, classificando-os em primeira, segunda e terceira revolução industriais. Então, inclusive, a gente discutiu quando foi falar disso em aula, que há historiadores, há geógrafos, enfim, que pensam já numa quarta revolução industrial, mas o consenso é que temos pelo menos 3.
Com relação à nova dinâmica produtiva e tecnológica decorrente da terceira revolução industrial, eventualmente chamada de revolução técnico-científica e informacional, é correto afirmar que, vamos lá, não requer investimentos vultosos, estando acessível a qualquer país. A terceira fase da Revolução Industrial, né, ela vai exigir grandes investimentos, principalmente na pesquisa no desenvolvimento tecnológico. Então, está errado. Exige ampliação de mercados a fim das barreiras protecionistas. A questão, né, uma das questões centrais da terceira Revolução Industrial é exatamente estar associada ao momento, né, de discussões econômicas que a gente chama de neoliberal e que vai defender o quê? O fim, né, das barreiras à globalização, questões que já eram presentes na segunda Revolução Industrial, mas se tornam agora centrais na terceira, principalmente o fim das barreiras protecionistas. Tá? A letra C. Caracteriza-se pela automação dos processos e grande produtividade com a utilização de um número cada vez maior de trabalhadores. Na verdade, o número de trabalhadores nessa terceira fase da Revolução Industrial tende a ser menor, com uma crescente não somente mecanização, mas o uso, né, de robôs e informatização dos processos. Então, o fator humano ele se torna cada vez menor nesta fase, que está ligada àquilo que a gente chama de toyotismo. Talvez vocês lembrem, isso é matéria do terceiro ano, especialmente do terceiro ano. Letra D. Desestimulou as associações regionais de livre comércio e os blocos econômicos. Não, na verdade, essa terceira fase vai ser marcada pela organização dos grandes blocos econômicos, vide a União Europeia e outros, Mercosul, enfim. Letra E. As principais inovações foram a utilização do aço e a invenção do motor à explosão. Isso aqui é a segunda Revolução Industrial. Então, conteúdo do terceiro ano, mas que também foi falado no segundo de alguma forma, mesmo que de forma geral. Questão 42. Outra questão do terceiro ano. Em 1985, Mikhail Gorbachev, um homem com ideias novas, assumiu o poder na União Soviética. Todavia, não conseguiu frear a marcha dos acontecimentos que levariam à derrocada de uma potência militar e econômica que teve papel central na história do século XX. Relativamente ao assunto, analise as assertivas abaixo. Na verdade, há historiadores que trabalham com a União Soviética, estudam a União Soviética, que apontam que as medidas do Gorbachev, na verdade, aceleram o processo de dissolução da União Soviética e não tentam segurar esse processo. Mas essa é uma discussão que pode render muito. Mas vamos lá. 1. Para enfrentar as crises herdadas, Gorbachev propôs o amplo programa de reformas econômicas, perestroika e políticas, glasnost, de glass, né, de vidro, de transparência. Então, assim, tá correto. 2. Em agosto de 1991, os conservadores, liderados por Boris Yeltsin, desfecharam um golpe de Estado para derrubar Gorbachev. Na verdade, é o inverso. O Yeltsin ele vai assumir a chefia, né, ele era o presidente da Duma, que é o parlamento russo. Ele assume, né, um protagonismo para barrar um golpe linha dura que estava em andamento. Tá? 3. As reformas de Gorbachev sofreram forte oposição interna, tanto da ala conservadora do Partido Comunista quanto da ala ultrarreformista. Está correto. 4. Logo após a extinção da União Soviética, foi criada a Comunidade dos Estados Independentes, que existe até hoje, né, como um órgão de troca econômica, um fórum de discussão política e tal, reunindo diversas ex-repúblicas soviéticas. Assinale a alternativa que apresenta somente assertivas corretas. Então, 1, 3 e 4. Questão 43, a penúltima da prova. Inicialmente povoada por íberos, celtas e ligures, a Península Ibérica sofreu sucessivas invasões ao longo de sua história. Assim, as monarquias de Portugal e Espanha foram formadas no contexto das lutas contra os invasores que dominaram a Península Ibérica desde o século VIII, chamadas de Reconquista Cristã, ou Guerra de Reconquista, ou simplesmente Reconquista. Tá? Deve aparecer um card em algum lugar. Eu falei disso em alguma aula e pode, né, caso você queira assistir, ela está disponível.
Os invasores em questão eram, letra A, romanos. Não, os romanos, eles ocuparam a Península Ibérica muito antes. A Península Ibérica era uma das províncias mais importantes do Império Romano e ela foi perdida, letra B, para os povos bárbaros germânicos que passaram pela região. Visigodos e ostrogodos, não, só os visigodos, né, que vão estabelecer um reino ali. Os vândalos tinham passado, mas não tinham ficado, foram rumo ao norte da África. C, tártaro-mongóis, nem chegaram perto da Península Ibérica. Letra D, germanos, os visigodos são germanos, os vândalos são germanos, então não. Letra E é a nossa resposta, árabe-muçulmanos. Então, no processo de expansão do Império Árabe Muçulmano, a Península Ibérica vai ser ocupada. O reino visigodo, que era um reino bem estável, se comparado principalmente com outros reinos germanos, ele teve uma longa durabilidade, uma estrutura político-administrativa muito sólida. Em parte, né, eles adquirem cultura romana, leis romanas, e vão usar isso a favor, né, da estruturação do seu reino. E os árabes conquistam o território e empurram para o extremo norte aquilo que sobrou dos reinos cristãos, o reino das Astúrias, e a partir dali você inicia depois o processo de reconquista, também contando com o auxílio de outros povos cristãos católicos de dentro da Europa. Por quê? Porque a reconquista para a Igreja Católica tinha um status de cruzada. Primeiro, Portugal consegue expulsar os muçulmanos e formar seu território, Portugal e Algarve, e no caso da Espanha, ela se unifica mais tardiamente, porque o último território de posse dos muçulmanos, que é Granada, só vai ser conquistado em 1492, o mesmo ano em que Colombo chega ao novo continente, chega à América. Então agora vamos para a última questão da prova. Questão 44. Com o objetivo inicial de romper o monopólio de genoveses e venezianos, que controlavam as rotas do mar Mediterrâneo, no lucrativo comércio de produtos orientais, a alternativa encontrada pelos comerciantes portugueses foi investir na descoberta de um novo caminho para o Oriente, pelo Oceano Atlântico, dando início à época das grandes navegações. Relativamente aos fatores que levaram ao pioneirismo português, nesse processo, analise as assertivas abaixo. 1. Portugal foi o primeiro país europeu a instituir uma monarquia nacional centralizada. Sim, a gente falou sobre isso, eu gravei uma aula sobre isso e vai aparecer um card aí em cima para que quem não assistiu e queira assistir possa assistir. 2. Os portugueses aperfeiçoaram mapas e inventaram a caravela. Sim, né? A caravela, né, com casco redondinho e algumas inovações técnicas, foi invenção dos portugueses. 3. A posição geográfica de Portugal não teve grande influência. Fora, seja para prejudicar Portugal em qualquer investida no mar Mediterrâneo, já que Portugal está virado para o Atlântico, seja a favor de Portugal. Você pode ver das duas formas, tá? Seja a favor de Portugal, obrigando, né, na verdade, dando aos portugueses a possibilidade de se lançar ao Atlântico ou intermediar aí um comércio que saía do Mediterrâneo rumo ao norte pelo mar. A fator geográfico para Portugal é muito importante. 4. Com a invenção da imprensa, a popularização dos livros incentivou as pessoas a se aventurarem em busca de riqueza, fome e glória. Gente, eu focaria muito mais na ideia do conhecimento, mas está corretíssimo. E aí, para e pensa, né? Essa questão é uma questão de segundo ano, que junta grandes navegações e junta também renascimento cultural e científico. Por quê? Porque a invenção da imprensa que possibilita a produção em larga escala de livros, antes eles eram feitos à mão, principalmente, e possibilita a difusão de ideias, inclusive dessas ideias que estavam ligadas aos descobrimentos, ao fantástico maravilhoso, mas também ao próprio desenvolvimento científico fundamental para as grandes navegações. Então, correto. Assinale a alternativa que apresenta somente assertivas corretas. Só havia uma errada, a questão geográfica. A prova das PSECs, no geral, está uma boa prova, não estava uma prova complicadíssima.
havia questões, né, que eu talvez mudasse a redação, a questão dos incas, maias e astecas. Talvez alguém entre com recurso contra aquela questão e eu acho que pode até vencer, né, na discussão, a depender dos argumentos. Dá para vencer. A questão da FEB também. Um dos itens corretos, ao colocar, né, de forma genérica, infantaria, etc., se botasse só FEB, estava corretíssimo, né? As mulheres eram parte da FEB, mas elas não eram da infantaria, elas eram enfermeiras. Tá? Até com seu status militar no início da participação brasileira, um tanto dúbio, né? Elas eram militares ou elas não eram militares, e elas depois vão ter que brigar. Vai ter briga na justiça, manifestações, para que elas sejam reintegradas e possam ter suas patentes militares reconhecidas, da mesma maneira que os soldados da borracha. Tá? Mas o item está correto, desculpe. Os soldados da borracha também foram, né, mobilizados, sendo com o tratamento de que eles seriam soldados. Logo, teriam o status de ex-combatente depois da guerra. E isso lhes foi negado e só lhes foi concedido depois de muita luta na Constituinte de 1988. Ou seja, a guerra já tinha terminado há décadas. A maioria dos soldados da borracha tinha falecido, então eles só foram reconhecidos muito depois. Então é isso, pessoal. Está aqui a correção da prova das PSECs. Espero que seja tenha sido útil para os meus alunos e alunas e também para qualquer um que chegue aqui e assista este vídeo. Tchau para vocês.